Vou falar então uma coisa que está todo mundo preocupado, que é o lance de empregos, né? O que o pessoal que está assistindo agora fala, pô, eu vou perder meu emprego por uma inteligência artificial? E se isso acontecer, o que eu tenho que fazer? A gente pode dar um passo para trás? Vamos. Porque assim, na realidade, desde o início da história da humanidade, o que a gente automatiza ou o que a gente vai passando para as máquinas são atividades, não são empregos inteiros. Dificilmente é um emprego inteiro de uma vez. Então, provavelmente, várias das atividades que todos nós aqui fazemos, elas já passam a ser muito mais eficientes se a gente utilizasse essas ferramentas. Automatizar. O que deve acontecer ao longo do tempo, todos nós, tá? Então já tem pesquisas de 6, 7 anos atrás, até na primeira edição do Você e os Robôs, tem uma interface na internet que você consegue saber para cada profissão qual é a porcentagem de atividades que vão ser automatizadas. Tem também na segunda versão, que essa é a segunda edição, né? Atualizado. E é bem interessante porque dependendo da sua... quanto mais mecânica a sua profissão for, por exemplo, a probabilidade é maior de, em pouco tempo, ela ser todinha... Frentista é mais fácil de ser substituído do que um advogado criminalista que faz a integração de várias análises complexas em cima da lei. Mas não que esse cara não vai ser substituído também um dia. Então, na realidade, a gente tem que se misturar, senão a gente acaba virando irrelevante para as máquinas. Então, basicamente, você tem que... O que eu costumo brincar é assim, se você consegue explicar facilzinho o seu trabalho para alguém, corre, tá? Corre porque Paquito, corre. O que você faz aqui? Quanto menos você consegue explicar... Explica o que você faz aqui. Eu troco as câmeras aqui. Você respondeu rápido, ou seja... Quanto mais difícil for você explicar, mais tempo tende a demorar, né? Que é a parte de pensamento complexo, é aquela coisa da parte humana. Mas todos nós somos impactados, inclusive quem faz trabalho intelectual cada vez mais. Mas quer ver uma... Eu concordo em parte. Porque Ótimo, olha o seguinte, então, essa que é a graça, né? Essa que é a graça. Olha só, tem um outro lado que as profissões de maior valor agregado, elas trazem uma vantagem econômica maior para quem está substituindo quando isso acontece. Então isso é verdade, mas ainda assim no Brasil, você botar uma máquina para substituir o frentista simplesmente não vale a pena. Assim, mas enquanto você botar uma máquina que vai, por exemplo, na medicina, né, cirúrgica... Vale super a pena. Total. Mas então, na verdade, o que a gente está vendo acontecer é muito nesse colarinho, nessa faixa do colarinho branco, que são pessoas que ganham de 10 a 80 mil, uma substituição forte, porque não que vai eliminar todos, mas você tem uma redução no número de executivos, por exemplo, onde que a coisa está sendo cortada fortemente? Nas gestões de empresa. Em cima e não embaixo? É lógico. Sim, porque você muito mais caro. Você tem mais ganho. Então, apesar de você falar, não, mas eu substituo alguém que faz um trabalho repetitivo com mais facilidade, você não tem um custo-benefício tão bom de fazer essa substituição. Não, e tem uma outra questão que é aonde você está. Então, por exemplo, para você passar para automatizar, tem algumas regras. A primeira delas fica mais barato do que humanos fazendo? Então, no Brasil ainda tem muita coisa que é barato humano fazer. Daria para mas no Japão não. Daria, mas não vale a pena. Por isso que não é igual no mundo inteiro. Isso não é igual no mundo inteiro. Então, no Japão, Então, no Japão, você faz... Então, o primeiro parâmetro é esse. É mais barato do que humanos. Então, ok. Segundo parâmetro, tem humanos para fazer? Tem áreas que não tem humanos para fazer. Então, mesmo sendo caro... Coisas perigosas, por exemplo? Perigosas ou não tem humanos. Por exemplo, no Japão, já há vários anos, eles treinaram um Pepper para ser monge budista. Porque falta monge budista. Então, assim, já que falta a pessoa, custa caro, mas é legal. E depois esse é o ponto. É na prática. É na prática, na hora que você vai colocar. O terceiro parâmetro é que mesmo custando mais caro e tendo humano para fazer, você vai ganhar nos efeitos colaterais de escala ou de precisão. Então, a partir da hora que trocaram por robôs ou inteligência artificial, algumas das funções têm menos erro e maior produtividade. Então, vale a pena. E o último é se as leis permitem. Muita coisa ainda não foi porque a lei... Então, em cada cenário que você está, em cada contexto, esses 4 itens, eles pesam. E às vezes a gente não consegue fazer porque a lei não deixa, às vezes a gente consegue porque... E isso varia, não só de país para país, isso varia de cidade para cidade, de região para região, entendeu? Agora, então é bem complexo. Por que é mais complexo você analisar esse risco, tá? Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um banco que tem advogados para analisar contratos de empréstimo. Então ele tem lá 200 advogados lendo trocentos mil contratos para achar problema no contrato. Aí essa primeira dúvida é o seguinte, um robô vai substituir esse advogado? Como um todo, não. Mas fazer uma triagem. Mas se eu conseguir fazer com que eu consuma, sei lá, eu pego 80% do trabalho desse advogado e transformo em segundos,
Aqueles 200 vão virar quanto? Vão virar 20. É isso aí. Então, você não substitui o advogado, mas você faz perder emprego. Entendi. Aí fala assim, tá, mas ainda assim vai custar muito caro pro banco criar esse sistema. Mas e a Bittrex, de repente, pode criar um SaaS e falar, tá aqui, banco. Tá aqui, isso vai resolver tua vida. Ele vende para várias pessoas, aí fica Ele vende barato. para várias pessoas e fala assim, faz sentido eu entrar nesse mercado. Entendi. Né? E aí isso faz, você tem um impacto no mercado de trabalho daqueles advogados. Por isso que é muito difícil analisar, porque essa questão de custo-benefício, ela tem não só timings e maneiras diferentes, dependendo do país e tudo mais, mas também tem outras questões que a gente precisa levar em conta, né? Mas e as pessoas? Posso fazer uma parte rápida? Claro, claro. Niilista pra variar? Tá. Não acho tão ruim. O quê? Que os empregos vão desaparecer. Mas e essas... Calma. Tá. Sabe por quê? Por quê? Porque é o seguinte, se a gente parar pra ver, a história da humanidade é a história do aumento da nossa capacidade de transformação do mundo. Sim. E isso, do ponto de vista moderno, a gente está relacionando com o quê? Com o aumento do PIB. Então, na prática, o que a gente está falando é que a gente vai ter muito mais produtividade com menos esforço humano. Não pode esquecer essa dimensão das coisas. Sim. A grande, entendeu? No final Vai das produzir contas, mais alimento, vai produzir mais mas tudo. tudo, transformar o mundo. O importante, então, é a gente olhar e falar assim, tá bom, esse aumento da riqueza que vem sem esforço, como ele chega às pessoas? E não simplesmente falar, ai meu Deus, eu vou ficar sem meu emprego. Mas eu quero... Bom, eu nunca tive emprego, né? Tirando ser funcionário público federal, que é um prazer mais do que qualquer coisa. Mas vamos dizer assim, se eu tivesse um emprego numa carreira tradicional, claro que eu estaria preocupado, mas por outro lado eu estaria pensando, tá bom, mas isso está associado também a essa jornada nova de 4 dias por semana trabalhando e não 5. Isso está associado a movimentos de taxação da máquina e retorno em políticas sociais. Então, por exemplo, no Brasil, uma grande realidade é que a classe média e para cima gasta uma grana em plano de saúde. Por quê? Porque quem pode gasta em plano de saúde. Ué, ótimo, então vamos investir essa grana toda em ter hospitais de ponta para todo mundo, Einstein, Sírio para todo mundo. Isso você percebe? Tem uma outra visão, a gente não precisa entrar num derrotismo, numa sensação de que o capitalismo selvagem precisa vencer todas as vezes e quem tem as grandes máquinas não precisam ser taxadas. É o contrário do niilismo, você está sendo otimista pra caramba. Não, eu tô falando de niilismo no sentido assim, a discussão toda, os empregos vão acabar, todo mundo fala, mas aí o ser humano vai fazer o quê? Eu tô muito bem sem fazer nada, muito obrigado. Eu não tenho problema nenhum de ficar, não, você não tem nenhum emprego. Ótimo, caguei, entendeu? Por isso que minha vida não tem mais sentido. Seu sentido. Isso aí eu tô dogmatizado. Ótimo, nenhum emprego, porra nenhuma. Acorda a hora que quiser, escrevo poesia. Ótimo. Mas a pessoa que está em casa... Mas posso fazer um contraponto? Lógico. Porque o que acontece? Toda vez que teve alguma revolução tecnológica, foram criados mais empregos do que eliminados. Mas o problema agora é a velocidade. Isso aí. Então a gente tem agora uma ruptura. Se prepararem, isso. Né? E quando a gente fala da gente aqui, a gente tem uma formação intelectual, a gente tem essa visão de que a gente consegue rapidamente aprender outra coisa. Eu lembro que em 2018, um dos eventos que eu fui no Vale do Silício, começaram a discutir mais inteligência artificial, o grande dilema lá era as grandes empresas de varejo, que tem os armazéns no centro dos Estados Unidos, começaram a colocar robôs. E aí o cara que era... Tudo bem, eu acho também que você não deveria gostar de fazer um trabalho de robô, né? A gente fazia aquilo porque não tinha uma outra maneira de fazer. Mas a partir da hora que você perdeu o emprego, você está no meio dos Estados Unidos, os empregos que aparecem não necessariamente são ali no meio dos Estados Unidos, aparecem na costa leste ou na costa oeste. E aquele cara que acabou de perder o emprego, que vive dia a dia, ele não tem uma reserva e nem tem ainda a educação para rapidamente aprender uma nova habilidade, ele é descartado. Você está absolutamente certo. Então é esse o nosso grande dilema hoje, como que a gente consegue, nesse ritmo acelerado de mudança, não descartar pessoas. Eu adoro o Taleb quando ele fala isso, que uma sociedade ela é tão evoluída quanto a forma que ela trata os seres menos favorecidos. Ou seja, senão a gente não é diferente de um animal irracional, a gente descarta. Então, a provocação que o Álvaro fez, e que acho que é a provocação boa, vamos parar de discutir que vai tirar emprego e vamos começar a discutir como é que a gente resolve a sociedade. O que a gente faz com essa grana a mais? E dá para as pessoas. Porque no geração de riqueza absurda. Porque no formato atual vai dar ruim. Isso aí. Porque a geração de riqueza ela tá gerando desigualdade. Então, você começa a ter os primeiros trilionários, etc e tal, mas o cara ali que perdeu o emprego, que dirigia o caminhão e agora vai ser um autônomo, ou o cara que tava na fábrica... A galera tá conseguindo fazer muito mais dinheiro, muito mais fácil do que antigamente.
Isso tá gerando um Alguns. abismo. Alguns fazem muito, dinheiro. muito poucos, né? Então, mas